Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Irã e a nossa aula de hoje é continuando a revisão de prismas, principalmente com ênfase ali nos paralelepípedos. Uma questão do Enem, uma lata de tinta com a forma de um paralelepípedo retângulo, né, retangular reto. Então, paralelepípedo reto retângulo. Tem as dimensões em centímetros mostradas na figura. Então ele tem lá a base quadrada, 24 por 24, e a altura 40 em centímetros. Será produzida uma nova lata com o mesmo formato e volume, de tal modo que as dimensões de sua base sejam 25% maiores que as da lata atual. Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida e ele quer saber em quantos por cento. Bom, então ele diz que essas dimensões aqui serão aumentadas em 25%. E nós sabemos que 25% é a mesma coisa que 1/4, né? 25 sobre 100 é 1/4. Quanto é que é 1/4 de 24? Bom, 24 dividido por 4 dá 6. Então você vai acrescentar 6 centímetros em cada uma dessas dimensões. E aí o nosso novo paralelepípedo ficará desta forma: 30, 30, e a altura chamei de x, que é o que a gente vai ter que descobrir, mas sabemos que ele terá o mesmo volume. Então, 40 vezes 24 vezes 24 tem que ser igual a 30 vezes 30 vezes x. O 24 eu posso simplificar com 30 por 6, né? E aqui vai ficar 4 e aqui 5. Aqui também posso simplificar 5 e aqui 4. E aqui a gente pode simplificar o 40 com 5, obtendo 8 e aqui 1. 4 vezes 4 vezes 8 dá 128, x vai ser 128 dividido por 5, que dá 25,6. Então, essa altura vai ser de 25,6. Qual foi, então, a redução em relação aos 40? A redução foi 40 menos 25,6, que vai dar 14,4. Então, a redução em centímetros é de 14,4. Isso aí representa que percentual? É só fazer uma regra de 3. 40 está para 100% e 144, ou 14,4 vai ser P, que é o percentual que a gente quer saber. Daí você vai ter que 1440, né, 14,4 vezes 100, dividido por 40 vai te dar o percentual que é de 36%. Letra D. Um artesão possui uma folha de papelão de formato retangular cuja medida do comprimento é igual ao dobro da medida da largura. Ele pretende usá-la para construir uma caixa aberta, recortando em cada quina da folha um quadrado de 3 centímetros de lado. Sabendo que ao ficar pronta, o volume de caixa será 324 centímetros cúbicos. Então a área da superfície externa em centímetros quadrados será igual a... Então a situação descrita é essa daqui. Temos um retângulo, uma folha retangular. O comprimento é o dobro da largura, então chamei o comprimento de 2x, a largura de x. E de cada um dos vértices, né, da quina, foi tirado um quadradinho de lado 3. Então aqui, ó, o quadradinho de lado 3 foi tirado aqui. Quando a gente montar este paralelepípedo, ele ficará assim, tomando cuidado que é uma caixa aberta, então a tampa nós não temos, só temos 5 faces nessa figura, nessa caixa. E aí nós temos que a largura dela vai ser x menos 6, porque a largura era x, mas você tirou 3 centímetros de uma ponta, tirou 3 centímetros da outra, por isso que é x menos 6. E o comprimento 2x menos 6, da mesma forma que era 2x, nós retiramos 3 daqui e 3 daqui, então por isso que é 2x menos 6.
Como é dito que o volume da caixa é de 324, é só efetuar ali o produto das três dimensões e igualar a 324. Observa que aqui na primeira expressão, os dois termos são pares, são múltiplos de 2. Então, a gente consegue colocar o 2 em evidência. E aí a gente consegue também simplificar a equação inteira por 6. Então, dividindo a equação por 6, nós obteremos x menos 3 vezes x menos 6 igual a 54. Efetuando a distributiva e já reduzindo os termos semelhantes, x ao quadrado menos 9x mais 18 igual a 54. E aqui, subtraindo 54 dos dois membros, x ao quadrado menos 9x menos 36 igual a 0. Resolve a equação do segundo grau, isso vocês já são craques, pode resolver por Bhaskara ou some produto. X vai dar 12 ou menos 3. Menos 3 você sabe que não serve, por quê? Porque nós obteríamos assim lados negativos. Como é que comprimentos negativos, aliás. Como é que a aresta do paralelepípedo será negativa? Não tem como. Então, o x é 12. Se o x é 12, aí nós temos a informação de que 12 menos 6, 6. 2 vezes 12, 24, menos 6, 18. Ele quer saber a área da superfície externa. Então, vamos lá. São 5 faces. Uma face é esta daqui, ó, que é 3 por 6, um retângulo 3 por 6, que a face oposta tem a mesma área. Então, nós temos duas vezes a área de 3 vezes 6, 18. Outra área que nós temos em dobro é esta daqui, que é 3 por 18. 3 vezes 18, 54. Então, por isso, 2 vezes 54. E a base, o chão da caixa, é o retângulo 6 por 18. Então, basta efetuar e somar e chegaremos a 252 centímetros quadrados, que é a letra E. Na figura a seguir, representando um cubo H, destaca-se o quadrilátero sombreado ABCD. Sabendo que o volume do cubo é 8 centímetros cúbicos, qual é o perímetro do quadrilátero ABCD? Bom, o volume do cubo, A ao cubo. Então, se A ao cubo é 8, a aresta do cubo mede 2. Então, essas aqui eu destaquei 3 arestas do cubo, todas elas medem 2. Então, nós temos aqui que este quadrilátero destacado é um retângulo. É um retângulo cujo um dos lados é 2 e o outro lado é a diagonal da face do cubo, diagonal de um quadrado. Como é que é a diagonal do quadrado? L raiz de 2. Como o lado é 2, o lado do quadrado é 2, 2 raiz de 2 é a diagonal. Então, nós temos um retângulo cujos lados medem 2 raiz de 2 e 2. O perímetro é só somar tudo. Então, tem dois lados iguais a 2, dois lados iguais a 2 raiz de 2. Somando vai ter 4 mais 4 raiz de 2. Cuidado, você não pode somar o 4 com o 4 raiz de 2. Você não vai ter 8 raiz de 2. Mas você consegue colocar em evidência o 4. Então, 4 em evidência, 1 mais raiz de 2, opção D. Uma questão da PUC do Rio. O que acontece com o volume de um paralelepípedo quando aumentamos a largura e a altura em 10% e diminuímos a profundidade em 20%? Aí diz lá, não se altera, altera aproximadamente em 3%, diminui em 3%, aumenta e diminui em 8%. Bom, vamos considerar aqui um paralelepípedo de altura A, largura L, profundidade P. Ele diz que a altura e a largura são aumentadas e a profundidade é diminuída. Então, a altura aumentou 10%, então passa a ser 1,1 do que era, né, gente? Porque você vai ter 110%, né? Um aumento de 10% vai te dar 110%. E 110% tá ali, ó, é 1,1. Por isso 1,1A.
A largura, mesma coisa, aumentou em 10%. Agora, a profundidade diminui. Se você tem um valor e reduz esse valor em 20%, você passa a ter 80% do que tinha antes. Então, a profundidade agora é 0,8 p. O volume do sólido inicial é A vezes L vezes P. O volume do segundo vai ser 11 décimos de A, é 1,1, 11 décimos de L, 1,1, 8 décimos de P. Efetuando, dá 968 milésimos de ALP. Só que 968 milésimos, se eu dividir o numerador e o denominador por 10, obtendo com isso uma fração equivalente, eu chego a 96,8% de ALP, e ALP é o volume inicial, o volume do primeiro. Então, o segundo volume é 96,8% do primeiro. 96,8% é aproximadamente de 97%. Se é aproximadamente 97%, é porque reduziu aproximadamente 3%. Na realidade, reduziu 3,2%, mas é aproximadamente 3%. E essa era a nossa aula de hoje. Um grande abraço a todos e todas e até a próxima.